Bom dia, meninos e meninas. Vamos dar continuidade para a nossa aula de reações orgânicas. Agora a gente vai ver reação de substituição em aromático. Aqui eu coloquei um exemplo, uns resumos do que a gente já viu, do que a gente vai ver. Nós já vimos halogenação. O que é a halogenação? A gente tem uma cloração ou uma bromação. O cloro ou o bromo, um deles vai entrar no grupo aromático e o outro vai formar HCl ou HBr. Nós já vimos a nitração, que era oriunda do ácido nítrico, a gente desmembra. O grupo nitro, que é o NO2, ele entra no anel aromático, e o HO, quando ele junta com o hidrogênio, ele forma o H2O. Nós já vimos a sulfonação, que é proveniente do ácido sulfúrico, a gente desmembra. O grupo sulfônico, ele entra no anel aromático e forma inorgânico a água. Agora nós vamos ver alquilação e acilação. O que vem a ser a alquilação? É quando eu tenho uma parte proveniente de hidrocarboneto de cadeia aberta com o Cl, tá? Então, eu vou ter um aromático reagindo com um alquila, que é hidrocarboneto de cadeia aberta com um halogênio. Nesse caso, o halogênio é o cloro. Nosso objetivo é formar como produto inorgânico o HCl, o HBr ou o H2O. Aqui nós temos hidrogênio e temos o cloro, então a gente consegue formar o HCl. Então, o ataque vem aqui, ó, o hidrogênio vem aqui e pega o cloro para formar o HCl. O que sobrou? Sobrou o CH3. Onde que esse CH3 ele vai entrar? Ele vai entrar lá no carbono que perdeu o hidrogênio, ó. Ele entra aqui. Sempre um ataque por baixo e um ataque por cima. Se isso não acontecer, não tem como. Se você colocar, vai ficar errado. Tem impedimento espacial, tá? Então, o que a gente forma? A gente forma o CH3 entrando por cima aqui, ó, no benzeno, mais o HCl. O HCl é produto inorgânico, a gente não costuma dar nome para ele, que é o ácido clorídrico, tá? Como que é o nome deste aqui? Metil, que é o CH3 como ramificação, e isso aqui é chamado de benzeno. O metilbenzeno, ele é chamado de tolueno, ok? Próximo exemplo que eu coloquei, anel aromático reagindo com alquila. Então, a gente tem uma alquilação. O que é alquila? Grupo de hidrocarboneto de cadeia aberta com um halogênio, tá? O nosso halogênio aqui de novo foi o cloro. Então, eu consigo formar o HCl aqui, ó. Quando eu junto o hidrogênio com o Cl, eu consigo formar o HCl. O que sobrou? Sobrou o CH3 e CH2. Se você observar, quem perdeu o ligante foi o CH2. Então, quando for fazer o ataque vai surgir pelo CH2, tá? Ele vai entrar lá no lugar daquele carbono. Então, entra CH2 e depois CH3. Cuidado para não fazer a ligação pelo CH3, que vai ficar errado, tá? Então, aqui entrou o CH2 e o CH3 e formou HCl. Então, a gente tem aqui, ó, isto aqui como ramificação é etil e isso aqui é o benzeno, etilbenzeno. O que é esse AlCl3? Eles são os catalisadores. Eles vão acelerar a reação, mas eles não são consumidos durante a reação, tá? Acilação. O que é acilação? A gente vai ter um anel aromático reagindo com uma parte proveniente de ácido carboxílico, tá? Então, com um halogênio. Então, a gente fala que a gente tem um aleto ácido, que é uma parte proveniente de ácido carboxílico. Ácido carboxílico é na extremidade, tem COOH. Então, no lugar do H vem o halogênio, tá? Nosso objetivo, de novo, é formar HCl, HBr ou H2O. Aqui a gente consegue formar o HCl se o hidrogênio atacar o cloro, certo? O que sobrou? Sobrou esse COOCH3. De onde vai acontecer o ataque? Do COO, porque ele que perdeu o ligante, ele que perdeu o cloro. Então, eu tenho que ligar ele, eu não posso ligar pelo CH3, tá? Então, aqui eu liguei pelo COO e coloquei o CH3 que estava ligado nesse COO, certo? Qual que é o nome disto? Isto aqui, ó, é uma cetona, tá? Quando a gente tem cetona ligada a benzeno, com outra ligação aqui, com outro ligante, a gente dá a nomenclatura usual. Separa o grupo funcional da cetona e observa o nome das ramificações. O benzeno, como ramificação, ele é chamado de fenil e o CH3 é chamado de metil, certo? Ordem alfabética: fenil, metil, cetona. Toda vez que o benzeno for ramificação, ele é chamado de fenil, tá? Próximo exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho um anel aromático reagindo com um grupo acila, que é um grupo proveniente de ácido carboxílico com halogênio, tá? Então, a gente tem uma acilação. Nosso objetivo, de novo, é formar HCl, HBr ou H2O. Aqui, se a gente juntar o H com o Cl, a gente consegue formar o HCl.
Quem que sobra? Sobra essa parte todinha. De onde vai sair o ataque? Do C-O. Por quê, Carol? Porque ele que perdeu o ligante cloro, tá? Então, eu tenho que repor essa ligação que ele perdeu. Então, o que que aconteceu? Aqui eu tinha o C-O, eu coloquei ele aqui. Neste C-O tinha um CH2, coloquei e continuei as ligações, CH2, CH3. Produto inorgânico nós não costumamos nomear. É uma cetona que tem o benzeno e outro ligante, então a gente vai dar nomenclatura usual. Separa o grupo funcional da cetona e coloca nome para as partes que sobraram como se elas fossem ramificações. Então nós temos o fenil, porque o benzeno como ramificação ele é fenil, e nós temos o etil, 2 carbonos, et, ramificação il. Ordem alfabética, etil, fenil, cetona, ok? Agora a gente tem reação com radicais dirigentes. O que são esses radicais dirigentes? A gente vai ter grupo que vai orientar o ataque na posição orto, que é a posição 1, 2. Grupo que vai orientar o ataque na posição meta, que é um 3. E o para. O orto e o para a gente chama um grupo só, tá? O para é a posição 1, 4. Então a gente tem grupos dirigentes orto-para e grupos dirigente meta. No orto-para dirigente, o grupo vai estar aqui. Você vai considerar esse carbono que está com esse ligante como carbono 1. Como ele é orto-para, o ataque vai acontecer na posição 2 ou para a direita ou para a esquerda e na posição 4, que fica 1, 2, que é orto, e fica 1, 4, que é para. Se esse grupo ligante aqui ele for meta-dirigente, o ataque vai acontecer na posição 3, porque meta é 1 e 3. Então, este carbono do grupo ligante aqui, ó, do meta-dirigente, ele é considerado carbono 1, aí 2, 3, ou para a direita ou para a esquerda. Aí a gente tem que saber quais grupos são orto-para-dirigentes, tá? O NH2, o OH, o OCH3, qualquer radical alquila, que é proveniente de cadeia aberta de hidrocarboneto, e qualquer halogênio, que é o flúor, cloro, bromo e o iodo, certo? Se você observar, são todos que fazem ligações simples, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu tenho este composto aqui, que é o benzeno com OH, ele é chamado de fenol, tá? O OH, ele é orto-para ou ele é meta? O OH, ele está aqui no grupo orto-para dirigente, ó, o OH aqui, ó. Então, ele vai orientar na posição 1 e na posição 2, e na posição 1 e na posição 4. Orto é 1 e 2 e para é 1 e 4. Só que se você observar aqui, ó, eu só tenho Cl, Cl. Eu só tenho um reagente, então eu só posso ter um produto formado orgânico, tá? A preferência é na posição orto é 1 e 2, tá? Então, aqui ó, o hidrogênio vem aqui, pega o cloro, forma o HCl, certo? E esse Cl que sobrou, ele entra aqui para pegar esse carbono que ficou sem o hidrogênio. Então, aqui, ó, eu troquei a posição do hidrogênio com o cloro. Por que que eu coloquei na posição 2? Porque o OH, que é o grupo que estava ligado no benzeno, ele é orto-para, tá? Qual que é o nome disso? Orto, porque está na posição 1, 2. Cloro, porque é o Cl. Fenol, porque o benzeno com hidroxila é chamado de fenol. Coloquei outro exemplo aqui, ó. Esse CH3, ele é orto-para ou ele é meta? CH3 é grupo alquila. Alquila é orto-para. Então, ele vai orientar na posição 1, 2 e na posição 1, 4, tá? Se você observar aqui, a gente tem 2 ClCl, então a gente tem 2 reagentes. A gente vai conseguir formar 2 produtos orgânicos. Então, vai ter um orto e um para. Aqui formou só um porque só tinha um reagente, e a preferência é o orto. Então, vamos lá. Eu tenho o hidrogênio aqui, ó, ele vem aqui e pega o cloro. E o cloro que sobrou entra aqui no lugar desse carbono, tá? No lugar do hidrogênio que saiu. Esse outro cloro aqui, ó, vai ter outro ClCl, vai ter outra reação. O hidrogênio pega o Cl de novo e esse cloro que sobrou agora entra na posição 4, tá? Então, aqui, ó, como eu tinha 2 reagentes reagindo com o tolueno aqui, ó, um cloro entrou na posição 2, que é a posição orto, e o outro cloro entrou na posição 4, que é a posição para, tá? Então, aqui, por que que formou 2 HCl? Porque um hidrogênio veio aqui e pegou o cloro, certo? E o outro hidrogênio que estava aqui também veio aqui e pegou o cloro. Então, eu formei um HCl proveniente da posição 2 e um HCl proveniente da posição 4, tá? Então, eu formei 2 HCl. Quando o HCl da posição 2 saiu,
o outro Cl entrou, certo? Quando quando o H com Cl da posição 4 saiu, entrou o outro cloro, tá? Então, eu entrei um cloro na posição 2 e um cloro na posição 4. Então, aqui eu tenho o orto, que é 1, 2, cloro, que é o nome do Cl, tolueno, porque isto aqui é chamado de tolueno, quando o metil está ligado no benzeno. E eu tenho também o paracloro tolueno. Pode ter outro nome, eu posso colocar orto, cloro, metil, benzeno. Orto quer dizer que tem a posição 1 e a posição 2 ocupadas. Cloro, porque é o Cl, metil é o CH3, benzeno é o grupo aromático. Ou então só muda o para, cloro, metil, benzeno, certo? Carol, quer dizer que só forma esses produtos? Não. Quando o grupo ele é orto para dirigente, ele forma o produto, neste caso aqui, orto em maior quantidade. Ele consegue formar o para e o meta também, só que em quantidades bem menores, tá? Esse aqui só formou o orto porque ele só tinha um reagente, e esse aqui ele formou o orto para porque ele tinha 2 reagentes. Aqui consegue se formar o meta, só que em bem menos quantidade, tá? Agora a gente vai ver outra reação aqui, ó. Esse CH3, se você observar aqui, ó, ele é um grupo alquila, então ele é orto-para. Então, a reação vai ser na posição orto e na posição para. Aqui nós temos 3 reagentes reagindo com esse tolueno, certo? Então, aqui, ó, cada um vai entrar na posição 2 do lado direito, o outro vai entrar na posição 2 do lado esquerdo e o outro vai entrar na posição 4, tá? Então, o hidrogênio da posição 2 vem aqui e pega o HO, forma H2O. O hidrogênio da posição 2 do lado esquerdo faz a mesma coisa, pega o HO. E o hidrogênio da posição 4 vem aqui e pega o HO. Por isso que a gente forma 3 H2O. Cada hidrogênio vem aqui e ataca um OH, são 3, certo? Sobra NO2. Quantos NO2 sobra? 3 NO2. Um entra na posição 2, que está aqui. Um entra na posição 2 da esquerda e o outro entra na posição 4, tá? Então, esse aqui é chamado de trinitrotolueno, ok? Por que que formou esse grupo aqui estranho? Porque aqui a gente tem 3, tá? Ali no exemplo anterior, a gente tinha 2, formou grupos separados. Geralmente a gente forma compostos separados, tá? Esse trinitrotolueno que é uma reação diferenciada, ok? Agora a gente vai ver grupo meta-dirigente. Meta-dirigentes são quando a gente tem ligação dupla ou a gente tem ligação tripla ou a gente tem dativa. Então, a gente fala que o meta-dirigente era originário de ligação insaturada ou dativa, que é a coordenada, tá? São esses mais complexos aqui. O que você vai observar? Aqui eu tenho o grupo NO2. O NO2 está aqui, ó. Ele é um grupo meta, então ele vai orientar o ataque na posição 3, porque esse carbono aqui já é o carbono 1. Então, o que que acontece? O hidrogênio vem aqui e pega o Cl, certo? Na posição 3, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. E esse Cl que sobrou, ele vai entrar nesse carbono que perdeu o hidrogênio, tá? Então, a gente está fazendo uma substituição. O que aconteceu diferente aqui? Saiu o hidrogênio, entrou o cloro. Por que que ele entrou na posição 3? Porque o NO2 que estava ligado aqui, ele é um grupo meta, ele orienta na posição 3, tá? Então, aqui a gente tem um meta, que é a posição 1 e a posição 3, cloro, que é o do Cl, nitro, que é o NO2, benzeno, tá? Carol, então nesse aqui não forma o orto e o para? Forma, só que ele forma em menor quantidade, porque esse grupo, a preferência dele é orientar na posição meta. A posição orto e a posição para tem quantidade insignificante, tá? Então, esta foi a nossa aula. Se cuidem, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.